Ah, então, eu vou falar o que o Lucas escreveu aqui porque vai corroborar o que eu tô falando. Olá, estou fazendo meu doutorado no IH Cantábria e aqui estudamos muito sobre as mudanças climáticas. Inclusive, o meu doutorado é sobre a afecção da mudança climática para as costas do mundo inteiro. Atualmente, as nossas hipóteses de pesquisa são sempre embasadas nos piores cenários da mudança climática, porque os cenários mais otimistas já são realistas. E aí eu fiz toda essa introdução sobre modelagem, eu fiz toda essa introdução sobre isso para chegar nesse ponto que o Luiz escreveu aqui. Que o Lucas, desculpa, que o Lucas escreveu aqui. Que é o seguinte, Lucas. Lá na década de 90, lá na década de 2000, como você sabe muito, como você sabe bem, quando os modelos mais robustos do IPCC começaram a surgir, eles fizeram previsões. E essas previsões, esses cenários que o Lucas está falando, eles eram separados assim. Se aumentar de meio a 1,5, o que vai acontecer no planeta é isso. Se aumentar de 1,5 a 2,5, o que vai acontecer no planeta é isso. Se aumentar de 2,5 a 3,5, o que vai acontecer no planeta é isso. Se aumentar 4 graus, a previsão é essa. Como eu disse anteriormente, isso é um modelo. Então eles usaram dados do passado para tentar prever o que vai acontecer no futuro. E o que acontecia é que todo mundo falava isso. É só um modelo. Esses modelos nunca estão certos. Eles não acertam nada. Esses caras estão falando que vai acontecer tal e tal e tal e tal e tal coisa no mundo. E esses modelos não funcionam. Do que vocês estão falando? E tem duas coisas que esses modelos mais otimistas previam, nessa ideia de 1 grau e meio, é que aconteceriam duas coisas. A primeira é que extremos climáticos, aquelas coisas que a gente vê como coisas raras, como por exemplo tufões, furacões, grandes queimadas, grandes secas, grandes inundações, começariam a acontecer com mais frequência. Tá bom? Então essa era a primeira parte da previsão nos modelos mais otimistas. Se a temperatura ficasse entre 1 grau e 1,5 graus, a gente teria um aumento desse tipo de evento. E aí a gente fala do Rafael, que está falando aqui, do Rafael que mora lá no Canadá, que toda semana tem aviso de tufão lá onde ele mora, e isso não acontecia até 2018, em 2018. Então o que está acontecendo cada vez mais frequentemente. E uma outra coisa que esses modelos previam, Lucas, que você pode corroborar aqui, é que alguns organismos, ou todos os organismos, são restritos pela temperatura e pela umidade, principalmente do lugar que a gente vive. Então, que a partir do momento em que a temperatura começasse a mudar, organismos que vivem em locais quentes, por exemplo, poderiam se espalhar cada vez mais pelo planeta. Então, vamos imaginar que eu tenho um organismo que vive numa faixa restrita de temperatura mais quente, e que conforme o planeta for esquentando, o que vai acontecendo com esse bicho é que ele vai se espalhando cada vez mais. Dentro dessas duas previsões, dentro desses dois caminhos, dentro dessas duas coisas, o que os pesquisadores começaram a perceber, e o que o Lucas está falando, é que essas previsões de 0,5 a 1,5 desses cenários mais otimistas se confirmaram. Então, Lucas, você que sabe bem, Lara, você que sabe bem, Rafael, que você sabe bem, a grande questão do modelo é que quando você faz o modelo de previsão, ele vira certo quando aquilo que você previu acontece. Então, os modelos de previsão do IPCC, que tem um monte de liberalzinho que fala que estão errado, que é uma forma da gente impedir o crescimento do planeta, eles já se mostram certos em uma coisa.
Os eventos extremos de clima estão ficando cada vez mais frequentes.